todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thaís Carla Dalbello. Eu sou doutoranda em produção vegetal pelo Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal pela Universidade do Estado de Santa Catarina, no campus Lages, no Centro de Ciências Agroveterinárias. E hoje eu fui convidada, então, para falar um pouquinho sobre indução de resistência de plantas a doenças, vantagens e perspectivas. Então, antes da gente começar a falar propriamente dito sobre a indução de resistência, né? Quais são os mecanismos que as plantas possuem de indução de resistência, o que induz resistência em uma planta, de que forma que isso acontece, eu acho que a gente precisa relembrar alguns conceitos primeiro, né, de fitopatologia, que são intimamente relacionados com a resistência de plantas, com a indução de resistência, né? E sempre que a gente estiver falando, trabalhando, estudando, enfim, sobre doenças de plantas, sempre haverá um patossistema, né? Esse patossistema, então, ele vai ser composto, e aqui nós temos o famoso triângulo da fitopatologia, né? Será composto, então, pelo hospedeiro, pelo patógeno e a interação entre hospedeiro, patógeno e ambiente. Quando se tem condições como virulência do patógeno, suscetibilidade do hospedeiro e condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento do patógeno, como por exemplo, temperatura, umidade, períodos de molhamento foliar, consequentemente, haverá condições para que o patógeno ele possa se desenvolver, ele possa se propagar no local, consequentemente, haverá o desenvolvimento da doença. E a gente sempre fala que essa questão de tudo que se trata do patossistema, né? A gente sempre fala que é como se fosse uma corrida armamentista entre o hospedeiro e o patógeno, porque ao mesmo tempo em que as plantas elas possuem armas para se defender, né? Mecanismos de defesa, os patógenos eles também possuem armas para que possam penetrar as plantas, se desenvolver nas plantas. Então a gente sempre brinca que é uma corrida armamentista, né? Porque há um passo em que as plantas elas desenvolvem mecanismos para se defender, os patógenos eles também estão desenvolvem mecanismos para poderem penetrar e se desenvolverem nas plantas. E aqui então ilustra, né? Que o hospedeiro ele vai se mostrar como vencedor dessa corrida quando a doença não ocorrer, né? Quando houver uma reação de não compatibilidade entre hospedeiro e patógeno, o que ressalta então a resistência do hospedeiro. A resistência, como geral, né, como conceito geral, ela pode ser definida por alguns conceitos, mas eu trouxe a definição de Pascolati, de que a resistência é a capacidade da planta de atrasar ou de evitar a entrada e a subsequente atividade de um patógeno em seus tecidos. As plantas, elas de modo geral, no campo, né, elas estão expostas a um número gigantesco, incalculável de micro-organismos. E apesar do que a gente imagina, a resistência ela se mostra como regra, enquanto que a suscetibilidade aos agentes fitopatogênicos se mostra como exceção. Então, normalmente, a regra é a planta ter resistência, é o hospedeiro ser resistente, e a suscetibilidade é a exceção. Aqui eu trago, então, a teoria de gene a gene, que foi proposta por Flor, né? Que basicamente essa teoria ela diz que para cada gene que condiciona resistência no hospedeiro, existe um gene complementar no patógeno que condiciona virulência. Então, a resistência de uma planta a um patógeno, ela vai depender da presença de um gene de resistência, o gene R, e de um gene de virulência, que é o gene V ou o gene AVR. E esse gene, então, ele está no patógeno. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de reações de compatibilidade, que é quando vai haver doença, e de reações de incompatibilidade, que é quando não há doença, ok? Então, por exemplo, para que a resistência ocorra, ou seja, para que essa reação de incompatibilidade ocorra, deve haver pares de genes complementares, ou seja, no hospedeiro e no patógeno, e ambos devem ser dominantes.
Se houver alguma pequena diferença e algum desses genes complementares, seja no hospedeiro ou seja no patógeno, vir a tornar-se recessivo, ocorrerá então uma reação de compatibilidade e, consequentemente, haverá o desenvolvimento da doença. Então, aqui, por exemplo, no primeiro quadrado à minha esquerda, no canto superior, a gente tem aqui um gene AVR dominante e um gene R no hospedeiro dominante também. O que ocorre? Quando genes complementares, patógeno e hospedeiro, forem dominantes, ocorre uma reação de incompatibilidade. Não haverá doença. Agora, quando mudarmos, e por exemplo aqui, seguindo, né, à direita, a gente tem o AVR, que é o gene de virulência no patógeno dominante, mas nós temos o gene de resistência na planta, o gene R recessivo. Houve uma diferença. Então, os genes complementares não são ambos dominantes. Na planta, ele está sendo recessivo. Dessa forma, então, é uma reação de compatibilidade e vai haver doença. A planta vai expressar a doença. Abaixo, a mesma coisa. Então, a gente tem aqui o AVR recessivo, mas na planta o R é dominante. Mas da mesma forma, os genes complementares precisam ser dominantes, tanto na planta quanto no patógeno. Aqui, abaixo, novamente, uma reação de compatibilidade e haverá o desenvolvimento da doença. E o último, então, aqui é ambos recessivos, né? É uma reação de compatibilidade e é um momento, então, nesse exemplo, né, a planta ela vai expressar a doença. E aqui eu trago, então, a diferença nas resistências que determinadas espécies de planta elas podem possuir. Então, quando a gente fala de resistência, normalmente ela é dividida em dois grandes grupos, que é a resistência vertical e a resistência horizontal. A resistência vertical é aquela, basicamente, da teoria gene a gene, né? Ela é uma resistência monogênica, ou seja, condicionada por um ou poucos genes. Ela é uma resistência raça específica, né? Então, quando houver uma ou qualquer diferença no genótipo do patógeno, é muito mais fácil que haja que a resistência do hospedeiro seja suplantada, justamente porque ela é raça específica, né? Então, havendo mutações, a resistência ela será suplantada e ela é menos durável, né? Justamente porque hoje nós sabemos que a variabilidade genética dos patógenos é muito alta. Então, a resistência vertical ela é mais fácil de ser suplantada. Enquanto que a resistência horizontal, ela é mais uniforme, justamente porque ela é poligênica, ou seja, ela é condicionada por vários genes, ela não é raça específica, por isso ela é mais duradoura, né? E não tem diferenciação, então, entre as raças do patógeno e as variedades do hospedeiro. A gente fala também que a resistência vertical é a resistência do tudo ou nada, ou tem doença ou não tem doença, justamente por ser condicionadas por poucos genes, ser raça específica, todas as características que eu mencionei. Enquanto que a resistência horizontal, a gente consegue ter graus de resistência, ou graus de suscetibilidade do hospedeiro, por exemplo, porque vai haver doença, mas dependendo do genótipo desse hospedeiro, a resistência ela pode ser maior ou menor. E aqui a gente tem, então, um exemplo, né, de duas diferentes cultivares, onde que a gente tem aqui a cultivar A e a cultivar B. Na cultivar, e ambas foram submetidas foram inoculadas com 10 raças diferentes de um mesmo patógeno. Então, a gente observa que na cultivar a raça 2, a raça 6, a raça 8 e 9, 7, 8 e 9, aliás, elas apresentam resistência a esse patógeno, mas o nível de resistência horizontal é muito menor. Quando a gente vê a cultivar B, a gente observa que a raça 1, ela já apresenta resistência, a raça 5, depois a raça 7, 8, 7, 8 e a 10. E a gente observa que o nível de resistência horizontal da cultivar B é muito maior do que o nível da cultivar A.
Dessa forma, a cultivar B, ela demonstra-se mais resistente a essas raças, a esse patógeno específico, do que a cultivar A. Mas basicamente o que eu quero que fique bem claro é a diferença entre resistência vertical e resistência horizontal. Vertical, monogênica, condicionada por um ou poucos genes, raça específica, a resistência do tudo ou nada. Enquanto que a resistência horizontal, ela é poligênica, condicionada por vários genes, não é raça específica e é mais duradoura. Além disso, na resistência horizontal, é possível avaliar os diferentes genótipos através de escalas diagramáticas, por exemplo, quanto à suscetibilidade dos mesmos aos diferentes patógenos. Então, é possível classificar, dar notas para essas cultivares quando a gente fala de resistência horizontal. Esse, então, é o cerne da diferença entre a resistência vertical e resistência horizontal. Além disso, as plantas elas possuem um sistema de sinalização que é extremamente eficiente. Então, inicialmente, quando as plantas elas conseguem identificar estruturas específicas dos fitopatógenos e ter a informação de que ela está sendo atacada. E isso é o que a gente chama de PAMP e MAMP, que nada mais são do que essa identificação através de padrões moleculares associados aos patógenos. Então, basicamente, as plantas entendem que estão sendo afetadas através de estruturas específicas de cada um dos fitopatógenos. Quando a gente fala de bactérias, a estrutura que a planta reconhece é o complexo TTSS, que é um fator de virulência de bactérias, principalmente de bactérias gram-negativas, e nada mais é do que um complexo de proteínas de secreção. Então, através desse complexo de proteínas, as plantas reconhecem que estão sendo atacadas e disparam diversos mecanismos de defesa. Quanto, então, ao ataque de nematóides ou de afídeos, esse reconhecimento ocorre através da inserção do estilete. Então, quando esses insetos eles inserem o estilete nas plantas, inicia-se, então, o disparo de mecanismos de defesa das plantas. E quanto a fungos e homicetos, então, esse reconhecimento é feito através dos austórios. Ok? Então, através desse reconhecimento, desses padrões moleculares associados a esses patógenos, a planta ela dispara diversos mecanismos de defesa e esses mecanismos de defesa é denominado de PTI, que é imunidade disparada por padrões moleculares, ou seja, é a imunidade que é disparada, é a resistência da planta, os mecanismos de defesa das plantas que são disparados através do reconhecimento posterior ao reconhecimento desses padrões moleculares associados a cada um dos fitopatógenos, ok? No entanto, após esse PTI, que de fato é uma imunidade das plantas, os fitopatógenos eles conseguem conseguem liberar o que é chamado de efetores, que nada mais são do que substâncias, né, que vão suplantar essa imunidade que foi disparada após o reconhecimento dos padrões moleculares. Ou seja, esses efetores eles vão superar essa resistência, eles vão superar o PTI. No entanto, mesmo o PTI sendo superado, sendo suplantado, as plantas elas possuem um outro mecanismo de defesa que são os ETIs, que é a imunidade disparada por efetores. Então, mesmo após a inserção, mesmo após a liberação desses efetores, a planta ainda possui mecanismos de defesa, que é o ETI, imunidade disparada por efetores. E após, então, a liberação desses efetores, esses efetores eles serão reconhecidos pelas proteínas NLR, então ocorrerá a ativação dessas proteínas. Essas proteínas NLR, então, são proteínas de imunidade intracelular que conferem resistência a doenças em plantas. Basicamente, são proteínas relacionadas, né, com os mecanismos de defesa. Elas atuam, então, em redes complexas para detectar efetores de patógenos de forma eficiente e robusta. Então, essas NLRs, elas são as responsáveis por identificar os efetores,
e, posteriormente, então, disparar a ETI, que é a imunidade disparada pelos efetores. Então, elas reconhecem os efetores e inicia o processo de a resistência por ETIs. E aqui a gente consegue ver bem claramente, né, que realmente essa interação de um hospedeiro e patógeno é uma corrida armamentista, porque a planta tem os seus mecanismos de defesa e os patógenos, eles desenvolvem mecanismos para suplantar, para suprimir os mecanismos de defesa das plantas. E as plantas, novamente, é necessário, então, que elas tenham novos mecanismos de defesa. E os patógenos, novamente, suprimem esses novos mecanismos de defesa e assim sucessivamente. Então, de fato, pode-se dizer que essa relação de um hospedeiro patógeno, essa inter-relação dos patossistemas é basicamente uma corrida armamentista. E aí a gente entra, então, propriamente dito, na indução de resistência. O que é a indução de resistência? A indução de resistência é um método que é utilizado para proteger as plantas contra doenças, ativando mecanismos de defesa naturais. Normalmente, a indução de resistência ativa mecanismos que são inerentes das plantas, que são latentes às plantas, mas que estavam em forma de latência, não estavam sendo ativados porque não existiam agentes estressores que precisassem ser suprimidos. Mas no momento em que a planta reconhece determinados agentes bióticos ou abióticos estressantes, que são chamados de elicitores, vai haver então o início do disparo desses mecanismos de defesa, justamente porque esses elicitores são substâncias que estimulam as respostas de defesa das plantas. Então, são substâncias que ativam esses mecanismos de defesa das plantas que já existem nelas, mas que estavam em estado de latência. E o que é, então, a indução de resistência? A definição da indução de resistência seria um processo que ativa os mecanismos de defesa intrínsecos das plantas, né, que são inerentes a elas, aumentando sua capacidade de lidar com patógenos e estresses. O objetivo, então, é fortalecer a imunidade natural das plantas, tornando-as mais resilientes e menos suscetíveis a doenças e pragas. Alguns benefícios podem ser encontrados, muitos benefícios, na verdade, são obtidos através da utilização dessa técnica, como, por exemplo, ela ser uma alternativa sustentável aos métodos convencionais de controle de doenças, né, sendo capaz, então, de reduzir o uso de pesticidas químicos. Então, a indução de resistência, ela segue algumas características que eu já mencionei quanto à resistência de plantas, né? Então, existe inicialmente a percepção do patógeno, o reconhecimento do patógeno. Então, a planta ela reconhece moléculas associadas aos patógenos. Como eu já falei anteriormente, né? Cada um dos patógenos possui estruturas específicas que são reconhecidas pelas plantas, e através do reconhecimento dessas estruturas, inicia-se todo o processo de disparo de mecanismos de defesa, né? O segundo passo, então, é a ativação das defesas. Então, essa sinalização, esse reconhecimento dessas estruturas desencadeia respostas de defesa, principalmente bioquímicas. Existe também, quando a gente fala de indução de resistência, existe a resposta local, uma resposta local e uma resposta sistêmica. A resposta local, ela é denominada de reação de hipersensibilidade. Essa reação de hipersensibilidade é um mecanismo de defesa das plantas contra os patógenos, né, que se caracteriza pela morte celular rápida e localizada das células vegetais no local de infecção. Então, basicamente, é uma apoptose, que é uma morte celular programada, que ocorre no sítio de infecção. E por que isso ocorre? Por que a planta mata suas próprias células? Para restringir o patógeno. No momento em que aquela célula morre, o patógeno ele não consegue avançar. O patógeno ele vai definhar e vai acabar morrendo junto com as células da planta. Então, esse é um mecanismo de defesa muito eficiente das plantas, que fazem com que, sim, algumas células delas
da planta acabam morrendo, mas é uma resposta muito rápida e muito eficaz, porque vai restringir o patógeno, não vai fazer, não permite que haja disseminação do mesmo nas células vegetais. E além disso, então, essa indução de resistência, ela é sistêmica, ou seja, é possível haver atividade de enzimas, por exemplo, relacionadas proteínas relacionadas à patogênese, por exemplo, enzimas relacionadas com os mecanismos de defesa, em diferentes órgãos, não no que foi infectado. Por exemplo, se um patógeno ele penetra, ele infecta as raízes, é possível que sejam verificados picos de atividades enzimáticas nas folhas, por exemplo, porque essa defesa ela é sistêmica, ela não ocorre apenas no local onde aconteceu a penetração, no sítio de infecção, ela é sistêmica, ela ocorre em todos os órgãos da planta. A sinalização e ativação dessa resposta, então, inicialmente ocorre a transdução de sinais, então, moléculas sinalizadoras ativam cascatas, tanto de quinases e de fatores de transcrição, então, essas moléculas de sinalização, elas ativam cascatas de mecanismos de defesa que farão com que as plantas percebam que estão sendo atacadas e farão com que as plantas ativem, de fato, seus mecanismos de defesa. Acontecem também respostas rápidas, né? Que é a produção de espécies reativas de oxigênio, por exemplo, e compostos antimicrobianos. E dentre os compostos antimicrobianos que são bastante estudados e que têm uma eficiência bem marcante, estão as fitoalexinas, né? As fitoalexinas, elas podem ser encontradas em plantas de feijão, como fitoalexina faseolina, e em plantas de soja, como fitoalexina gliceolina, né? E são compostos antimicrobianos que atuam como mecanismos de defesa, inibindo a progressão, o desenvolvimento de patógenos nessas culturas. E as plantas elas também possuem respostas tardias, como por exemplo, ativação de genes de defesa que regulam enzimas e metabólitos especializados. Então, e esse é um trabalho que está sendo bastante estudado agora, né? Que é justamente a verificação da atividade de genes que codificam esses mecanismos de defesa, essas enzimas, essas proteínas que estão relacionadas com os mecanismos de defesa das plantas. Alguns mecanismos de defesa das plantas, então, as plantas elas possuem tanto barreiras físicas, quanto respostas químicas, quanto sinalizações moleculares. Então, as barreiras físicas, as plantas elas possuem barreiras como, por exemplo, as cutículas, as paredes celulares, que vão atuar como barreiras físicas contra a invasão de fitopatógenos. Respostas bioquímicas, então as plantas elas produzem compostos químicos de defesa, como fitoalexinas, que são compostos antimicrobianos, que eu falei anteriormente, e proteínas relacionadas à patogênese, que são as PR proteínas, proteínas relacionadas com a patogênese. E aí tem uma série de proteínas que podem ser ativadas e que atuam de fato na ativação dos mecanismos de defesa das plantas, e elas vão inibir o crescimento dos micro-organismos. E o último mecanismo de defesa, então, seria a sinalização molecular, que aí, então, está incluído sinalizadores como o ácido salicílico e o ácido jasmônico, que vão acionar as cascatas de resposta de defesa nas plantas. E nos próximos slides eu vou estar explicando para vocês como que ocorre essa sinalização, como que ocorre a indução de resistência através do ácido salicílico e do ácido jasmônico, que são de fato moléculas sinalizadoras para iniciar todos os mecanismos de defesa das plantas. E a utilização deles como sinalizadores difere os dois tipos de indução de resistência que a gente também vai ver. Então, quando a gente fala de mecanismos de defesa das plantas, a gente precisa entender que existem tantos mecanismos de defesa pré-formados quanto mecanismos pós-formados. Os pré-formados são aqueles que já existem na planta antes da infecção pelo patógeno, antes da ameaça, enquanto que os pós-formados, eles são formados como uma resposta à infecção, como uma resposta ao estresse, reforçando então a proteção da planta. E tanto os pré-formados quanto os pós-formados, eles podem ser subdivididos em dois grupos, que são os estruturais e os bioquímicos.
Falando então dos mecanismos pré-formados estruturais, nós temos cutícula, tricomas, estômatos e vasos condutores. E nos bioquímicos pré-formados, ou seja, os antes, que já estão na planta antes da infecção, nós temos fenóis, alcaloides, lactonas, glicosídeos, fitotoxinas e inibidores proteicos. Quando a gente fala então dos pós-formados, estruturais, nós temos as papilas, os halos, a lignificação, camadas de cortiça e tilose. E nos bioquímicos temos as fitoalexinas, que são compostos antimicrobianos. E relembrando então, os pós-formados, eles são aqueles que são formados como resposta ao estresse, resposta à infecção pelos patógenos. E os patógenos, então, eles têm algumas formas de se sobressair, algumas formas de tentar evitar, tentar passar esses mecanismos de defesa. A gente tem, então, no caso da cutícula, existe o fungo chamado Coletótrichum gloesporioides, que é o agente causal da antracnose no mamoeiro. E o Coletótrichum gloesporioides, então, ele libera cutinases, que são enzimas que irão degradar a cutícula. Dessa forma, ele consegue penetrar e, consequentemente, desenvolver a antracnose. Nos tricomas, que são estruturas epidérmicas especializadas, nós temos o exemplo da Rhizoctonia solani, que causa podridão radicular em diversas culturas, né? Mas eu trago o exemplo da soja, do tomate, por exemplo, onde que através de estruturas especializadas, então a Rhizoctonia solani ela consegue suplantar, ela consegue passar por esses tricomas. Nos estômatos, então, que são aberturas naturais que permitem a troca gasosa, a gente tem o exemplo da Xanthomonas campestris, que causa podridão negra em brássicas no geral, e ela consegue, então, através da abertura dos estômatos, penetrar nas plantas brássicas, né, e desenvolver a doença que é a podridão negra. No caso dos vasos condutores, aí a gente tem diversos exemplos de bacterioses, né, que conseguem se desenvolverem, conseguem colonizar os vasos condutores. Então, basicamente, os vasos condutores, eles são responsáveis, né, pela absorção de água e nutrientes. No momento, então, que absorve essas águas e nutrientes, absorvem também essas bactérias. Essas bactérias, elas irão colonizar os vasos condutores, principalmente o xilema, causando a murcha vascular. E aí a gente tem, então, alguns exemplos, como, por exemplo, o Verticillium dali, que é a murcha de verticílio, que coloniza o xilema, né, causando a murcha vascular, e também tem a Curcumbacteria flacunfacis, que é um problema em soja e feijão, que também causa a murcha vascular justamente por colonizar o xilema, perdão. As papilas, então, que são reações, né, da planta pós-formada, são respostas da planta após a infecção. Quanto às papilas, então, quando ocorre a penetração de fungo, qual que é o papel, né, desses mecanismos? Então, quando ocorre a penetração de fungo nas células das plantas, a planta ela forma papilas no local de ataque como uma resposta de defesa. Os halos, eles vão no mesmo sentido, né? Eles são uma espécie de reação de hipersensibilidade. Os halos, eles seriam áreas de necrose ao redor dos sítios de infecção, que muitas vezes são associados com a morte celular programada, que seria então a apoptose, né? De forma a tentar restringir o patógeno. A lignificação, então, é o processo em que a planta ela reforça suas paredes celulares com lignina, o que torna as paredes mais rígidas e resistentes à penetração. As camadas de cortiça, então, são compostas de suberinas e outras substâncias que têm o intuito de criar barreiras físicas contra a invasão de patógenos. E as tiloses, então, elas são projeções de células do parênquima que invadem os vasos condutores das plantas, principalmente o xilema, bloqueando-os para impedir o movimento de patógenos pelo sistema vascular. Então, basicamente, esses mecanismos estruturais pós-formados, eles têm o objetivo de restringir o desenvolvimento do patógeno, restringir um possível desenvolvimento da doença na planta. E aí a gente tem também uma série de mecanismos bioquímicos, que tanto pré quanto pós-formados, que serão abordados posteriormente. E aí, eu falei anteriormente que a gente ia falar um pouquinho sobre os dois tipos de indução de resistência que existem, né? Então, quando a gente fala de indução de resistência, existem dois tipos, que é a indução de resistência adquirida
e a indução de resistência induzida, que é a SAR e a ISR. Basicamente, alguns autores trazem como que se elas fossem muito parecidas. De fato, elas são, só que tem algumas diferenças que são importantes que a gente entenda sobre elas. Então, a resistência sistêmica adquirida, a SAR, é uma resposta de defesa ativada após a infecção inicial por um patógeno, que vai conferir proteção sistêmica contra infecções futuras. E a ISR, que é a indução sistêmica induzida, é uma resposta de defesa ativada pela interação da planta com micro-organismos benéficos, como, por exemplo, bactérias promotoras de crescimento. E aqui a gente consegue ver já uma diferenciação entre elas, que é quanto ao elicitor, quanto ao agente que vai induzir esses diferentes tipos de resistência. Na SAR, a gente tem que o elicitor é um agente patogênico. Na ISR, a gente tem que pode ser um agente tanto biótico quanto abiótico, no caso da ISR, mas na ISR, quando for biótico, não será um agente patogênico, será um agente benéfico, como, por exemplo, micorrizas, bactérias promotoras de crescimento. Então, ali a gente já tem uma diferença quanto ao elicitor, quanto à molécula sinalizadora. A SAR, então, é o início, a molécula que vai iniciar a cascata de sinalização é o ácido salicílico. Então, o ácido salicílico ele vai se mover pela planta, ativando defesa em tecidos de todos os órgãos da planta, justamente porque ela é sistêmica. Vai ocorrer o que a gente chama de priming de defesa, que nada mais é do que um estado de alerta, um estado de memória que a planta possui, que vai fazer com que ela tenha os seus mecanismos de defesa pré-ativados. Quando for necessário, ela utiliza com mais facilidade e eficácia. E essa imunidade, ela é mais duradoura, então essa resposta de defesa ela é amplificada e mantida por mais tempo. Os mecanismos de ativação da SAR, então, a gente tem a detecção de patógenos, né? A planta detecta a presença de patógenos através de moléculas sinalizadoras, como o ácido salicílico. Vai haver ativação de genes de defesa, então, e essa ativação de genes de defesa leva à síntese de proteínas e de compostos antimicrobianos. E posteriormente, então, vai haver a resposta sistêmica, que é uma resposta que se espalha pela planta, conferindo proteção contra infecções futuras. Há algumas respostas de defesa que são ativadas pela SAR, né? É a síntese de proteínas de defesa, como as proteínas relacionadas à patogênese, e aqui a gente tem diversas proteínas que podem ser citadas, como quitinase, glucanase, entre outras. Acúmulo de compostos antimicrobianos, né, a produção de compostos fenólicos, como alcaloides e outros metabólitos secundários com ação antifúngica e antibacteriana, e o reforço da parede celular também, que pode ser conferida por uma dessas proteínas relacionadas à patogênese, como é o caso da peroxidase de guaiacol. Então, a peroxidase é uma proteína relacionada à patogênese, né, que é uma resposta ativada pela SAR, que vai também reforçar a parede celular das plantas. A resistência sistêmica induzida, então, ela é um pouquinho diferente. A molécula sinalizadora é o ácido jasmônico ou o etileno, e essa resposta ela é transmitida das raízes para outras partes da planta, justamente porque ela também é sistêmica, mas aqui a molécula sinalizadora é outra, é o ácido jasmônico ou etileno. Também vai haver um priming de defesa, então as plantas elas vão ter esse estado de alerta com alguns mecanismos pré-ativados, então quando necessário for, os mecanismos eles já estão pré-ativados e vão ser utilizados de forma mais rápida e eficaz. E também ela tem uma proteção ampla, ela oferece resistência contra diversos tipos de patógeno também. Alguns mecanismos de ativação da ISR, né? Então tem a colonização de raízes, né? As bactérias promotoras de crescimento, por exemplo, colonizam as raízes da planta de forma benéfica. Vai haver a ativação dessas vias de sinalização. Então, os compostos que são liberados pelas bactérias ativam vias de sinalização, então ativas as moléculas sinalizadoras, como o ácido jasmônico e o etileno, e vai haver, então, o início da cascata da ativação dos mecanismos de defesa das plantas.
E vai haver também uma resposta sistêmica, né? Então, essa resposta ela não se restringe apenas ao sítio de infecção, ao sítio inicial, né? Mas ela também é vista em todos os órgãos da planta. E aqui, então, só para ficar mais claro, então, as diferenças entre a SAR e a ISR. Então, elas têm diferenças quanto ao elicitor, né? Então, são ou agentes bióticos ou agentes abióticos. Tem diferença quanto à molécula sinalizadora. Então, no caso da SAR, é o ácido salicílico. No caso da ISR é o jasmonato ou o etileno, e elas também têm diferença quanto às respostas que vão ser observadas nas plantas. Então, a SAR ela vai ter um aumento das PR proteínas, que são proteínas relacionadas com a patogênese, enquanto que na ISR, então, vai haver um aumento de níveis de hormônios como o jasmonato e o etileno. Então, basicamente, as três principais diferenças são quanto ao elicitor, a molécula sinalizadora e as respostas que são vistas nas plantas. E quanto aos elicitores, né? O que são elicitores? Os elicitores são moléculas que vão ativar a defesa das plantas, né? Então, eles são capazes de desencadear respostas de defesa nas plantas, ativando os mecanismos de defesa delas. Eles podem ser tanto químicos, físicos ou biológicos, e eles podem ser aplicados diretamente nas plantas ou no solo. Então, eles induzem a produção de compostos de defesa. Então, eles podem ser tanto químicos, como ácido salicílico, ácido jasmônico, oligosacarídeos, análogos de ácido abscísico e outros. Físicos, como ferimentos mecânicos, radiação UV, choque térmico, congelamento. Ou biológicos, que seria, no caso, fungos, bactérias, nematóides, vírus ou insetos, que vão acabar induzindo respostas de defesa nas plantas. E a gente pode citar, então, algumas respostas de defesa das plantas após a utilização de elicitores, né? Como síntese de compostos, então elas respondem a esses elicitores intensificando a produção de fitoalexinas, por exemplo, que são compostos antimicrobianos e outras substâncias de defesa. Reforço estrutural, então as paredes celulares elas são reforçadas com lignina e calose, dificultando a penetração desses patógenos. E por fim, a ativação de genes que estão relacionados à defesa e que vão ser expressos de forma mais intensa, fortalecendo os mecanismos de proteção das plantas. Quanto à biossíntese de compostos fenólicos, então, a gente tem um representante quanto às proteínas relacionadas à patogênese, que é a fenilalanina amonialíase, que é uma enzima-chave, então, para todas as vias de síntese dos compostos fenólicos, os quais estão envolvidos na resistência de plantas a doenças, a patógenos. A enzima, então, ela é responsável por uma série de reações metabólicas que geram inúmeros produtos que são baseados em fenilpropanos, como, por exemplo, a lignina, fitoalexina e flavonoides. A síntese, então, desses compostos fenólicos ocorre através da ativação de vias metabólicas do ácido chiquímico e cinâmico e também do ácido malônico e constituem a sequência que gera os diferentes grupos de polifenóis e de ligninas. O efeito inibitório desses compostos fenólicos, eles vão atuar na germinação de esporos, no crescimento micelial e na atividade de enzimas microbianas que podem variar entre os diferentes grupos de fenóis. Então, basicamente, esses compostos fenólicos que são ativados através de diversas rotas, como a rota do chiquímico, do ácido cinâmico e do ácido malônico, eles atuam em diversos fatores que vão restringir a capacidade do patógeno de se estabelecer na planta e também de desenvolver a doença. As fitoalexinas, então, que são compostos antimicrobianos muito utilizados, então elas são produzidas após a exposição das plantas aos elicitores, né? Então a planta ela vai reconhecer o organismo através de moléculas sinalizadoras, vai iniciar a ativação de vias metabólicas que são utilizadas para produzir essas fitoalexinas, e as fitoalexinas, então, elas vão se acumular no local de infecção, impedindo a proliferação do patógeno.
Ativação de enzimas de defesa, então existem diversas enzimas que são relacionadas, que são ativadas após a indução a utilização de elicitores, né? Como, por exemplo, as quitinases, que têm um papel fundamental na interação entre a planta e o patógeno, principalmente quando o patossistema ele for de um hospedeiro com fungo, justamente porque a quitina ela está presente na estrutura dos fungos, então dessa forma a quitinase ela é capaz de hidrolisar essa quitina presente na estrutura do fungo, fazendo com que ele não consiga se desenvolver. A beta-1,3-glucanase, ela também é muito importante porque ela é responsável pela hidrolisação do beta-1,3-glucano, que é o principal componente da parede celular na parede celular e nos esporos dos fungos, e esses fragmentos de beta-1,3-glucano que foram hidrolisados, eles vão atuar como ilicitores, porque eles vão induzir mecanismos de defesa das plantas, justamente porque eles vão se acumular na célula da planta e vão atuar como sinalizadores para que a planta dispare seus mecanismos de defesa. Ocorre também a regulação hormonal, então o aumento da atividade de ácido salicílico e de ácido jasmônico, por exemplo, e o reforço da parede celular. Então, algumas enzimas, elas também promovem o reforço da parede celular vegetal, como é o caso da peroxidase, que está intimamente relacionada com a lignificação, suberização e o metabolismo da parede celular. Ela fortalece a parede celular vegetal, restringindo a invasão por patógenos e aumentando o enrijecimento da planta, fazendo com que o patógeno não consiga se desenvolver e, consequentemente, desenvolver a doença. E alguns fatores que afetam, então, a indução de resistência, o genótipo da planta, né, a genética da planta, que diferentes espécies e cultivares respondem de diferentes maneiras quanto à indução de resistência. Condições ambientais como temperatura, umidade e radiação solar podem influenciar também na indução de resistência. E interações biológicas, como micro-organismos benéficos ou patógenos, podem modular, então, a resposta de defesa da planta. Algumas aplicações práticas da indução de resistência, né? Então, ela é muito utilizada na agricultura, para aumentar a tolerância a doenças e pragas, e muito utilizada na pesquisa também, que estudos, então, para compreender os mecanismos moleculares envolvidos na indução de resistência. Mas algumas aplicações, né, na agricultura, o diagnóstico, então, pode ser utilizada no monitoramento de doenças e identificação de alvos para indução. Na seleção, então, pode contribuir para a escolha do indutor de resistência mais adequado para cada cultura. A aplicação, então, a incorporação do indutor de forma eficaz, respeitando as especificidades do cultivo, então pode ser utilizada dessa forma também para tentar entender qual é a melhor forma de aplicação desse indutor. E na avaliação, né, monitoramento, então, dos resultados e ajustes no manejo para otimizar a eficácia. Algumas vantagens da indução de resistência, então, a sustentabilidade, ela reduz a dependência de pesticidas químicos, promovendo uma agricultura mais ecológica e sustentável. Ela confere uma ampla gama uma proteção contra uma ampla gama de patógenos, incluindo fungos, vírus e bactérias. Ela tem uma longa duração, né? Os efeitos podem persistir por semanas ou meses após o tratamento, e é uma abordagem segura e amigável ao meio ambiente, sem deixar resíduos nocivos. Ela reduz, então, o uso de pesticidas, maior sustentabilidade e proteção a longo prazo, mas alguns desafios, então, envolvem a complexidade da resposta de defesa, a variabilidade entre espécies e cultivares e a necessidade de combinação com outras práticas. Algumas perspectivas futuras da indução de resistência, né? Então, provavelmente haverá a criação de novos indutores, né? Desenvolvimento de novos compostos naturais e sintéticos que sejam mais eficazes e sustentáveis, a identificação de mecanismos-chave de defesa e como ativá-los de forma específica, né? De forma precisa. Então, haverá o estudo desses alvos específicos e também, provavelmente, a combinação sinérgica, né? A utilização de diferentes indutores em combinação para potencializar a resistência.
Deve-se haver, então, pesquisas contínuas, estudos avançados para identificar novos elicitores e aprimorar as estratégias de indução de resistência, a integração com outras práticas, né? Combinar a indução de resistência com outras práticas do manejo integrado de doenças e a aplicação em escala, né? Então, desenvolver soluções escaláveis para implementar a indução de resistência em larga escala. Como considerações finais, então, a indução de resistência de plantas a doenças é uma abordagem promissora que pode revolucionar a agricultura, oferecendo uma alternativa sustentável e eficaz ao controle de patógenos. Seus benefícios e perspectivas futuras merecem atenção e investimento no desenvolvimento de soluções inovadoras. Então, fica aqui o meu agradecimento ao convite, né, para participar desse evento, e fica também o meu contato para dúvidas, esclarecimentos, enfim. Muito obrigada.